Eu não sei quem a viu primeiro. Havia 5 adultos no jardim naquela ocasião. E poderia ter sido qualquer um deles. Ou poderia ter sido minha mãe ou vovó, as quais estavam ambas na cozinha, aonde uma janela aberta acima da pia provia a elas uma clara visão da entrada. Elas teriam estado atentas, uma vez que eu estava brincando do lado de fora. Eu me lembro de alguém gritando: "Olhe para isto!" Um pequeno animal havia se virado no cascalho de nossa garagem e estava fazendo seu caminho ao passar entre as pedras do portão que separa nossa casa das outras ao longo da rua. Seu progresso parecia estranhamente lento, então percebemos que ele estava arrastando uma perna machucada e o pelo alisado do seu lado esquerdo estava coberto de sangue. "Bem, que coisa, disse papai. "É um gambá." Ele e os homens com quem ele estava conversando rapidamente levantaram-se de onde eles estavam sentados, em cadeiras de jardim debaixo de uma árvore, e ficaram observando isto. Eles estavam a poucos pés da entrada, mas o gambá parecia indiferente à minha presença e à deles. Eu estava parada na escada que conduzia à entrada para o lado do alpendre. Mais perto e mais perto ele chegava, e ele não parecia ter a intenção de parar antes que alcançasse a casa. Aos 9 anos de idade, não sabia muito acerca dos gambás, além do fato de que as florestas que se estendem entre a nossa casa e o rio eram cheios deles. Às vezes à noite nós os víamos no Utica Pike, uma bem movimentada rodovia que entrecortava nossa rua, no final da quadra e que nos separava das matas. Vários deles eram mortos pelos carros. Porém, eu nunca tinha visto um durante a minha vida deixado sozinho em nosso jardim. Para alcançar a nossa casa, o gambá teve que cruzar a movimentada Pike e avançar aproximadamente 92 metros, ou algo assim abaixo na Ewing Lane. A nossa casa era a quinta da esquina, e a única que estava cercada. Não somente isso, mas de qualquer forma, ele havia conseguido deslizar despercebido por Tippy, o atento Spaniel, raça de cachorro com orelhas compridas. Normalmente ele protestava por cada intrusão de homem, animal ou máquina em seu domínio, que incluía 15 metros que se estendiam da rodovia em frente da casa de May, um espaço que o gambá havia simplesmente atravessado. Eu jamais pude suportar ver um animal sofrer ou ser maltratado. Embora a mamãe tivesse normas estritas que proibiam animais em casa, eu podia frequentemente conversar com ela, até permitir aqueles feridos passar alguns dias em meu hospital, uma caixa no porão. Eu havia medicado cães e patos, pássaros e coelhos. Depois houve uma ocasião em que eu trouxe para casa um gato. Mas essa é uma outra história. Essa parte de minha natureza deve ter vindo de papai, que também trazia para casa sua parte de sofridas e indesejáveis criaturas, muitos para o vexame de mamãe. Uma vez seu paciente era um crocodilo ferido que estava a cerca de 2 pés distante, e ele até mesmo tentou trazer para casa 2 filhotes de leões órfãos da África do Sul. Eu podia ver que em cada passo que o gambá dava ele estava agonizando, e eu devo ter começado a ir em direção a ele, porque a voz de papai me alertou para ficar onde eu estava. Este não era um cachorrinho ou um pássaro desamparado que eu pudesse medicar, mas um animal selvagem, com dentes bem afiados e poderosas mandíbulas. Papai alcançou um largo rastelo que estava inclinado contra a árvore e começou a ir em direção à pobre criatura. A maioria das pessoas considera o sarigueia, ou gambá como é mais comumente chamado, ser feio, sombrio e um animal semelhante a um rato. E levando em consideração o seu focinho significativo e liso, e o seu rabo que se parece com um fio, dá a impressão de que ele nada mais é do que um enorme rato. Porém, ele não está relacionado a ratos, ou qualquer outro animal da América do Norte. Os gambás pertencem a uma única classe de mamíferos que são conhecidos como marsupiais, o que significa que o seu filhote se desenvolve numa bolsa na barriga de sua mãe. Os cangurus da Austrália são os mais conhecidos de todos os marsupiais. Porém, o gambá é o único marsupial que vive na América do Norte. Outro traço distinto do gambá é a sua habilidade para representar a morte quando confrontado pelo perigo, que é onde recebemos o termo representando um gambá. Ele diminui sua respiração e fica imóvel por horas se necessário. Eles são capazes de criar uma tal representação convincente de morte, incluindo um odor pútrido, que os agressores comumente os abandonam por desejarem presas mais frescas. Quando papai estava perto o suficiente para alcançar o gambá com o rastelo,
Ele imediatamente parou e rolou para o seu lado, como se ele estivesse morto. Ele gentilmente segurou o rastelo sobre ele, enquanto ele se inclinava para um exame mais de perto. É uma mãe, com uma bolsa cheia de bebês, ele declarou. Continua.